Está falando de se programar para o final de semana, mas já tem gente que está querendo se programar aí para o que será ou seria o carnaval. Isso porque feriado prolongado normalmente é sinônimo de viagem, de locação de sítios, né? De reuniões familiares ou entre amigos, e mesmo na pandemia a gente tem visto muitas cenas dessas. E, inclusive, os picos acentuados de Covid têm ocorrido depois dos feriados prolongados. A gente viu agora em janeiro uma alta gigantesca dos casos de Covid na região, a variante Omicron que chegou, mas as pessoas que se reuniram no final de ano, e agora o receio é que o carnaval torne a crescente aí, traga crescente de volta dos casos. O epidemiologista, inclusive, que coordena o estudo do boletim de Covid da Unifal, da Universidade Federal de Alfenas, o Sinésio Inácio da Silva Júnior, nos contou que a média de casos diários aqui no sul de Minas, no mês de janeiro, chegou a cerca de 7.000 casos. Agora, em fevereiro, ela, graças a Deus, caiu para aproximadamente 3.000 casos. E o alerta dele é justamente sobre a importância de adotar as medidas preventivas agora no feriado prolongado, para a gente não ver, infelizmente, os mesmos números de janeiro se repetirem depois do feriado. O professor Sinésio conta para a gente quais foram os dados identificados recentemente. A situação é preocupante, sim, mas correspondendo a uma expectativa do que já foi observado em outros países que começaram primeiro a escalada da variante Ômicron. Vamos pegar por base aqui o sul de Minas, mas reproduz o quadro de Minas e mesmo o Brasil. Desde o início da escalada do aumento de casos, que para nós aqui, né, rompeu a barreira em 29 de dezembro do ano passado, a barreira dos 100 casos em média por dia, novos casos. E aí nós tivemos uma aceleração, né, como vocês têm visto, exponencial, como se diz, chegando até o final do mês de janeiro, com uma média em torno aqui no sul de Minas, para ter uma ideia, de quase 6.900 novos casos por dia. Quer dizer, foi uma escalada de um mês de 60%, 70% de aumento. Agora, como você falou, né, era uma expectativa esperada, vamos torcer para que continue a melhorar. Já há 15 dias, 2 semanas, um pouquinho mais, a curva de casos, o número médio de novos casos por dia vem caindo. Então, nós já estamos ainda com um nível muito alto, mas atualmente com uma média de 3.000 novos casos por dia. Lembrando que antes da escalada da Ômicron, a gente estava com 90 casos, menos de 100 casos por dia. Então, é importante, só que é um número de casos muito alto, e infelizmente as internações estarão diminuindo, mas os óbitos ainda, a expectativa é que continuem aumentando até o final do mês. Bem, como eu comecei aqui a falar para vocês, a gente vê, infelizmente, os feriados serem também aí o sinônimo de festas, de reuniões, de aglomerações. O professor Sinésio tem um alerta de como nós podemos ajudar a reduzir os picos de Covid justamente nesse período. O feriado de carnaval é uma das chamadas, né, um dos fatores que influenciam a taxa de transmissão, é o fator oportunidade. E a gente observando o que aconteceu em outros países, e comentamos agora há pouco, está se reproduzindo no Brasil. A curva subiu rápido e está descendo rápido. Mais diferente de outros países, nós somos, né, o país do carnaval. E mesmo sem as festas, quem mantiver, né, os municípios que mantiver o feriado, as viagens, como sempre acontece, né, elas vão acontecer, a circulação de pessoas. E como você estava notando, mesmo até sem um grande feriadão do carnaval, para os municípios que suspenderem, né, o ponto facultativo, é uma tradição das pessoas quererem já se reunir e se reunir de maneira festiva. E aí que nós temos que ter muita consciência. Nós estamos avançando na vacinação, é verdade. E a vacinação, e sem ela, a gente teria um quadro, né, pelo número de casos atual, muito dramático de internações e mortes. Mas é bom lembrar que, e não é a vacina contra a Covid, a maioria das vacinas ela não protege 100% contra a infecção, contra a pessoa vir a ser caso. E a variante Ômicron, ela tem uma especialidade de driblar mais e melhor as vacinas enquanto a proteção produzida, e mesmo pessoas que já tiveram a doença. Aí fica até mais fácil para ela, doença por outras variantes do vírus. Moral da história, é uma grande oportunidade de, ao aumento do contágio ocorrer, e nós podemos ter um repique de casos, facilitar esse vírus chegar, é bom frisarmos, a população
de pessoas idosas que vão estar completando 4 meses da terceira dose e aí já tem um decaimento de proteção vacinal. Aumento de contágio significa facilitar chegar nas crianças, que precisamos ainda acelerar a vacinação. Então, é um problema coletivo e só um esforço coletivo resolve.